Então, o miliciano na presidência, Jair Bolsonaro, declarou numa entrevista ao jornal La Nación argentino que ele tem uma missão de Deus. Ele só não disse, por ignorância, a que Deus ele se refere. Antes desta reflexão, convido a que vocês deem seu joinha aqui nesse vídeo, nos outros vídeos do nosso canal. Inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem e comentem civilizadamente. Isso tudo de graça e ainda nos ajudando. E por favor, visitem o blog cartasproféticas.org/colabore e aí sim, faça sua contribuição material, objetiva, para nos apoiar nesse projeto que reputamos de extrema relevância para o nosso país, para o nosso mundo e para cada um de nós. Então, o miliciano na presidência, Jair Bolsonaro, que tem um raciocínio transversado tanto pela desonestidade intelectual quanto pela ignorância. Esse senhor certamente nunca leu, dá para dizer com convicção, ele nunca leu nada, muito menos em teologia. Talvez nem a Bíblia, fora aquele versículo que ele decorou, nem sei se decorou, ele leu. Aí, com essa fantástica desonestidade intelectual, ele afirma que tem uma missão de Deus. Ele vê assim, que tem uma missão de Deus, ele e os ministros dele. E os ministros dele nós conhecemos, né? Principalmente as estrelas, que é o cônjuge Sérgio Moro, o destruidor do presente e do futuro Paulo Guedes, o Onyx Lorenzon, que é o escudeiro dele, e outros desse mesmo nível desqualificado para baixo. Inimigos da ecologia, inimigos da saúde, inimigos da educação, inimigos dos direitos, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, inimigos da soberania nacional, inimigos do povo. Esses são os ministros que com ele tem uma missão de Deus. Por ser ignorante de intelectualidade desonesta, ou de ser um desonesto intelectual, Bolsonaro não disse a que Deus ele se refere. Ele usa essa palavra mágica, Deus, porque é uma palavra que tange, que toca, que emociona a consciência ingênua, que emociona a consciência religiosa, que emociona até aquelas pessoas que participam de igrejas ou de outras religiões que não cristãs. Ele se utiliza desta palavra, até menciona uma entrevista de um pastor, de um picareta africano que abriu uma igreja na França para arrecadar dinheiro e tal, como todos os pastores neopentecostais fazem, para dizer, o pastor disse que ele é um enviado de Deus. Mas ambos, nem o pastor, que pelo que se percebe, até pelo francês dele, é um analfabeto, não é um teólogo, não pensa, não tem conteúdo mental, intelectual. Nem ele, nem esse pastor dizem que Deus é. Mas eu direi que Deus, qual é a missão, e que Deus que dá essa missão para o miliciano na presidência. É o Deus Moloque. O Deus da antiga mitologia, aquela lá de Caná da Galileia, da Caná da que o povo hebreu, Moisés, destruíram,
que era uma estátua com uma cara de boi ou de leão, que tinha uma cavidade no ventre, os braços abertos, e daquela cavidade subiam as chamas para esquentar os braços do deus Moloque, e ali eram colocadas as crianças que eram queimadas vivas. Era o deus da guerra, era o deus do ódio. Era o deus em troca das crianças que entregavam a ele, assim, miticamente, fetichisticamente, supersticiosamente, ajudava nas vitórias da guerra. O que Bolsonaro prega? Se não a guerra, se não preconceitos, se não a divisão do povo brasileiro, se não acirrar uns contra os outros, se não o ódio aos pobres, como ele diz. O Deus dele, então, é o Deus Moloque. E se ele esqueceu de dizer, ou por ignorância não disse, mas pela conduta dele, não é o Deus de Jesus, não é o Deus da compaixão, não é o Deus que ama e liberta os pobres, ao lado dos pobres, trabalhando com os pobres, lutando com os pobres. Não, não é este o Deus. A palavra Deus é uma confusão porque cria essa situação toda, mas o Deus dele mesmo é o Deus Moloque. Procurem na Bíblia, em Levítico, e vocês lerão sobre esse Deus Moloque. E ele disse mais. Os argumentos de quem não raciocina, de quem não tem formação, e de quem é mal intencionado, é intelectualmente desonesto, a lógica é igualmente desonesta. Então ele disse, dizendo que recebeu, que só podia receber mesmo porque ele recebeu um verdadeiro milagre ao ser livrado da morte por causa da punhalada. Só porque, por ser desonesto, ele não explicou que aquela punhalada não existiu. Aquela facada não existiu. Aquilo foi um arranjo, no mínimo um arranjo pré-eleitoral para emocionar o eleitorado, que ficou com pena dele e votou nele. Então ele foi salvo por uma armação. Ele foi salvo por um esquema fake news do Deus Moloque, para praticar a missão do Deus Moloque. Isso ele não diz. E ele disse mais. Ele disse mais duas coisas. Que foi um milagre ter vencido as eleições. Mas a desonestidade intelectual, a imoralidade aparecem na boca, nas afirmações do miliciano. Mas que eleições nós tivemos em 2018? Se não por pura manipulação grosseira, sufocante, torturante, que massacrou e cujos resultados continuam a massacrar o povo brasileiro, que foi feito eleitor apenas. Mas que eleição, o milagre da eleição, mas que milagre! Só Deus Moloque mesmo para fazer milagre, para jogar todo mundo nos braços da fornalha para ser devorado. E o sacerdote do Deus Moloque é o miliciano que está na presidência, Jair Bolsonaro, que tudo indica não permanecerá por muito tempo. Ele mesmo será devorado pelo Deus dele, o Deus Moloque. E ele disse mais sobre as pesquisas eleitorais, saiu mais uma, que mostra que os que discordam dele, os que se afastam dele, já são a maioria dos que ainda adoram o Deus Moloque dele, o Deus dele. Ele disse que as pesquisas, ele não acredita nas pesquisas. Quem é que acredita nas pesquisas? Que ele diz que sai nas ruas e vê o povo ovacionando ele. Mas que povo? Se ele foge de estudantes universitários, se ele foge no Nordeste, anda de helicóptero para não encontrar com o povo pobre, se ele foge das ruas, mas a que povo esse desonesto se refere? Há os vídeos que ele recebe no WhatsApp, como ele disse na entrevista,
Os vídeos. Mas quem é que manda vídeo para ele? Se não a turma dele, que está nos grupos dele, que são adoradores de Moloque. Então, o Deus de Bolsonaro é o Deus Moloque. E a missão que ele exerce é de recolher as crianças, os pobres que ele odeia. Como diz Leonardo Boff, ele não só despreza, em nome desta elite, que não só despreza, desemprega, deseduca, adoece, exclui, mas odeia. Odeia com todas as forças. Arma a guerra para cima desses pobres. A missão dele, então, é recolher esses pobres e jogar na fornalha, na barriga do Deus Moloque. Esta é a missão do miliciano na presidência, Jair Bolsonaro. Uma missão assassina, uma missão mentirosa, uma missão cheia de sangue, uma missão cheia de ódio, uma missão carnificeira, uma missão ladra, uma missão destrutiva de tudo que é do povo brasileiro. Uma missão que pede reação nossa. Eu vi algumas imagens do Deus Moloque e ele foi destruído a picaretas, a marretas, a pauladas, e a imagem dele sumiu. Assim o povo tem que usar das suas forças para destruir esse Deus de Bolsonaro com ele junto. Porque não é possível que nós fiquemos dando nossas crianças, os nossos velhos, nossas pessoas todas, para serem entregues e devoradas pelas chamas do fogo desse Deus Moloque. Milagre. Milagre ainda, nós temos paciência com este homem. Isto é milagre. E a nossa paciência tem que perder esse milagre. Temos que fazer como vimos fazendo já. Desde o dia 15 de maio. 15 de maio, a juventude e os trabalhadores foram nas ruas para enfrentar o Deus Moloque. Dia 30 de maio de novo. E agora 14 de junho, que está aí. Provavelmente as marretas baterão forte contra o Deus Moloque para destruí-lo. Para que ele não produza esses milagres dele, que são os milagres do assassinato, da morte, do sangue, de queimar vivas as pessoas que estão perdendo tudo que é bom, que é melhor, que é emprego, que é saúde, que é educação, que é segurança, que é dignidade, que é respeito para com o nosso país, que é a sinalização da paz que o nosso país vinha construindo. Tudo isso o Deus Moloque come e nós temos que impedir isso, amarretadas, com o povo unido, agarrando os cabos da picareta da luta, das marretas que baterão para destruir esse Deus Moloque. É isso. Abraços críticos e fraternos, e que ninguém solte a mão de ninguém.